Bom, o que se pode dizer sobre descriminalização das drogas, eu acho que no primeiro momento é que quando a gente usa a expressão drogas, a gente fala de coisas às vezes muito diferentes. Quando a gente coloca a expressão drogas, fica parecendo que são substâncias muito parecidas, quando na verdade elas são muito, muito, muito diferentes, né? Se a gente pegar, por exemplo, o próprio álcool, que é uma droga lícita, e se a gente compará-la com o tabaco, que também é uma droga lícita, nós vamos ver que a forma de consumir é diferente, os efeitos são diferentes, psicotrópicos, o tipo tanto o tipo de dano à saúde quanto o tipo de efeito psicotrópico é muito diferente no organismo, né? Então, da mesma forma, quando a gente fala de maconha, né, que é completamente diferente, por exemplo, de cocaína, que é diferente de crack. A cocaína e o crack até que tem muita semelhança. Mas se a gente pegar a heroína, por exemplo, cocaína, não tem nada a ver, né? Ou drogas psicotrópicas, como o LSD, por exemplo, que são alucinógenas. Então, assim, o senso comum reuniu sobre o nome de drogas substâncias muito diferentes, né? Que tem algumas similitudes, causar dano à saúde, talvez o efeito psicotrópico, né? Mas não tem muito além disso. E é pior, muitas vezes sob um nome falso. Eu acho que é bom já esclarecer desde logo para as pessoas que estão nos assistindo que quando se fala, por exemplo, entorpecente como sinônimo de drogas, isso é um erro primário, né? Entorpecentes são as drogas que entorpecem. Você pega, por exemplo, uma heroína é entorpecente, a morfina é entorpecente. Ela causa torpor no organismo. Né? Tanto que você vê aqueles quadros lá do sujeito fumando ópio, ele já está deitado. Porque quando o negócio bate, se ele estiver em pé, ele pode cair e bater com a cabeça. Né? Então, essas drogas, sim, são as drogas chamadas entorpecentes tecnicamente, corretamente. Mas o crack, por exemplo, não tem nada de entorpecente. É um estimulante. Cocaína é um estimulante. O café é um estimulante. Né? Então, assim, nós temos drogas com efeitos muito diferentes. Drogas que estimulam e drogas que entorpecem. E tem drogas que ainda provocam alucinações, né? Ou alterações da percepção de uma forma geral. Então, não dá. Eu acho que o primeiro erro em se traçar essas políticas públicas, como se faz hoje, não só no Brasil, isso não é um problema nosso exclusivo, do mundo de uma forma geral, é pensar nas drogas como uma coisa muito única, muito parecida. Quando, na verdade, elas são muito diferentes, elas têm características diferentes, elas provocam coisas diferentes no organismo. Né? E aí, quando você proíbe todas elas, coloca elas todas no mesmo balaio, proíbe, e pior, ainda impõe uma pena igual. A pena para o sujeito que vende a maconha é exatamente a mesma pena do sujeito que vende o crack. Quer dizer, é um negócio surreal. Né? Se você pensar na diferença de dano que a maconha provoca e o crack provoca no organismo humano. Então, eu acho que o primeiro ponto é, se a sociedade quer criminalizar as drogas, ela primeiro tem que entender o que são drogas, quais são as drogas mais perigosas, quais as drogas menos perigosas, e aí sim a gente pode fazer uma discussão séria sobre políticas públicas em torno de drogas. Né? E aí nós vamos buscar separar algumas drogas que poderiam entrar, digamos assim, na fila para serem descriminalizadas de uma forma mais rápida, mais urgente, e outras drogas que poderiam aguardar, talvez, no segundo ou terceiro momento, para que elas pudessem ser descriminalizadas, porque elas teriam, digamos assim, uma repercussão social um pouco maior pelo dano que provocam, etc. Né? Uma coisa importante quando se fala em drogas é pensar o quanto que elas são tóxicas ao organismo humano. Né? Agora, essa toxicidade ela tem que ser dividida em dois tipos. Uma toxicidade aguda e uma toxicidade crônica. Né? Então, você muitas vezes... Pensa um cigarro, por exemplo. Ninguém morre de overdose de cigarro. Não existe o tabaco, né? Ou a maconha também. Ninguém vai morrer de overdose fumando um baseado. Não existe isso de morrer de overdose. Existem drogas que matam de overdose, matam com uma única dose. Quando eu falo overdose, estou pensando em uma única dose, uma dose maior que seja. Né? O próprio álcool, a pessoa pode consumir durante uma noite inteira o álcool, entrar em coma alcoólico, e se não tiver um pronto atendimento, ela pode vir a falecer. Né? Mas existem outras drogas que matam de overdose, que são famosas, né? A cocaína, o crack, por exemplo, né? Matam de overdose. Mas elas são poucas. Se você pegar uma tabela falando quais as drogas que matam no uso agudo, vamos dizer assim, né? Então, aquela toxicidade
que mata de uma vez por overdose é de um grupo muito restrito de drogas, muito restrito. Inclusive o álcool, que é uma droga lícita, está entre elas, tá? Mas a maioria das drogas não matam numa overdose. Elas provocam, sim, danos ao organismo, né? No que a gente chama de toxicidade crônica, e esse dano vai se dispersar ao longo da vida. Se o sujeito usa com mais frequência, ele vai ter mais probabilidade de sofrer esse dano. Vejam, vou pegar mais um exemplo de uma droga lícita para que a coisa fique clara: o tabaco. Todo mundo sabe que tabaco provoca dano à saúde. Se você está assistindo e acha que não, que é uma conspiração, sei lá, que não querem que... É falta de informação, é simplesmente isso. Claro que o tabaco provoca dano à saúde, mas ele é lícito, porque as pessoas, né, a sociedade entende que as pessoas são livres para decidir se elas querem ou não pagar o preço com a saúde dela em relação a essa droga, né? Então, ele não mata de overdose. Se você fumar, sei lá, um maço de cigarro, você não vai morrer. Num dia você não vai morrer. Você pode, ao longo do tempo, contrair câncer, contrair uma série de doenças, e aí você vai acabar falecendo. Mas essa é uma toxicidade crônica, que ao longo do tempo a pessoa pode adquirir uma doença. Então, muito do que se fala em relação a drogas é baseado na ideia da overdose. Ou seja, da toxicidade aguda, né? Se fala drogas matam. Quando a pessoa fala drogas matam, né, não é. O álcool mata, se pensasse também, o tabaco mata. O álcool provoca overdose. Pode, especialmente um destilado, né? Dependendo do destilado, pode provocar uma overdose e o sujeito morrer, né? Então, esse eu acho que é um ponto. Entender se a gente proíbe por conta da toxicidade aguda ou da toxicidade crônica. Esse é um outro ponto. E, finalmente, nós temos um elemento que sempre é colocado na mesa, que é a possibilidade das pessoas se tornarem agressivas e praticarem crimes sob o efeito de droga. Isso é sempre colocado na discussão em relação às drogas. Mas se você pegar também e colocar as drogas na mesa e os efeitos dela, nós vamos ver que são poucas drogas que vão realmente deixar o sujeito, vamos dizer assim, mais agressivo. E o álcool está entre elas. Só para deixar bastante claro também, o álcool está entre elas. Tá? Mas se a gente pegar aí, tem a cocaína, o crack, né? Sendo a cocaína e o crack colocadas ali, dependendo da situação e do uso, elas podem deixar o sujeito mais agressivo, sim, né? Agora, a maioria absoluta das drogas não vai deixar o sujeito... A maconha, por exemplo, não vai deixar o sujeito mais agressivo, pelo contrário. Corre o risco dele ir praticar um crime e ficar rindo lá, ser preso imediatamente, né? Então, vejam, o importante é, para se discutir política de drogas, nós temos que entender o que são drogas, quais as drogas provocam o que no organismo humano, e aí sim a gente pode fazer uma discussão um pouco mais séria, né? Porque se a gente pegar droga a droga, efeito a efeito no organismo humano, a maioria dessas drogas que hoje são criminalizadas não se justificaria a criminalização, tá? Eu não vou dizer todas 100%, ainda que, em última análise, isso, ao meu ver, num futuro, seria 100%, mas para a gente descriminalizar, digamos assim, amanhã, e não ter nenhum clamor social, dá para você descriminalizar 80% dessas drogas, e a sociedade nem perceber a diferença. Esse que é o ponto, né? Então, eu acho que o essencial em relação as drogas, de uma forma geral, é essa. A primeira mensagem que eu gostaria de deixar a todos nós temos que entender o que nós estamos fazendo, né? O que a gente quer com isso, né? A gente quer evitar overdose, a gente quer evitar que ao longo do tempo a pessoa contraia uma doença, a gente quer evitar que a pessoa pratique um crime sob efeito de drogas. O que é exatamente que a gente quer? Né? Porque no momento em que a gente coloca sobre a mesa, olha, eu quero evitar que as pessoas fiquem agressivas e pratiquem crimes. Então, peraí, vamos ver. Que drogas aí que podem provocar este efeito, né? Muito limitado. E aí talvez muitas tenham que sair, talvez o álcool tenha que entrar. Mas aí fica a pergunta, será que a sociedade está disposta a fazer essa troca? Né? Será que estão? Né? Eu particularmente não estou, eu não acho que o álcool tem que ser criminalizado, longe de mim. Né? O que eu estou dizendo nós temos uma droga hoje extremamente lesiva,
indiscutivelmente extremamente lesivas, sem qualquer moralismo, mas provoca danos crônicos ao organismo, provoca efeitos psicotrópicos, o sujeito bate o veículo e mata muitas vezes sob efeito do álcool, ele agride a esposa muitas vezes sob efeito do álcool, uma série de coisas, né? Mas a sociedade paga esse preço porque ela acha que as pessoas têm que ser livres para poderem consumir o álcool. A grande hipocrisia da coisa é que isso vale para o álcool, não vale para outras drogas. Então, isso é algo que a sociedade precisa ajustar. Né? A história não está fechando, não está uma discussão racional em torno das drogas. Né? Ou criminaliza tudo ou não criminaliza nada. Né? Então, esse é o ponto. Eu não sei, eu acho que talvez a gente possa passar para as perguntas, para um debate aí, mas eu acho que a primeira mensagem é essa: vamos separar. Vamos tirar da caixinha esse tanto de todas as drogas e falar, vamos discutir as alucinógenas, vamos discutir as entorpecentes, vamos discutir as estimulantes, e aí a gente já começa a separar, não é? A gente põe as estimulantes de um lado, as entorpecentes do outro, talvez a sociedade chegue a uma conclusão de que as entorpecentes devem ser liberadas e as estimulantes não. Mas é uma discussão política, pelo menos com base em evidências. Né? A gente tem que parar de discutir politicamente com base em achismos, com base em tabus, com base em preconceito. Drogas fazem mal. Isso é uma afirmação genérica que não diz nada. Né? Nós precisamos entender o que nós estamos fazendo com base em evidências científicas e, a partir daí, construir as leis em torno dessas evidências. Né? Eu acho que, para o início de conversa, era isso. Não sei o que vocês acham.